No vídeo tutorial de hoje nós vamos aprender o PillEdit. Nós vamos aprender como editar os gaps, quando eu devo substituir por uma interrogação, quando eu devo manter os gaps. Se você gostou, deixa aquele like e se você tiver sugestões, coloque no comentário, pedidos que eu vou tentar trazer, responder a todos, dúvidas também. Se você quer receber notificações das novidades que chegam aqui e de novos tutoriais, então não se esquece, se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações dos novos tutoriais que vão chegar aqui no canal de Bioinformática, beleza? Bom, galera, nesse vídeo de hoje, como eu já falei para vocês, eu vou mostrar uma coisa um pouco mais prática em relação ao que fazer depois de alinhar. Então, vou repetir os passos com os exemplos aqui, adicionar, alinhar e depois como completar um banco de dados. Então, eu peguei e baixei alguns bancos de dados do Genibank. Se você ainda não sabe como fazer isso, tem um vídeo aqui no canal, segue o link aqui em cima para você, adicione lá nos seus favoritos e não esquece, compartilha com os amigos e todo mundo que precisa saber mais sobre a parte de bioinformática. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o banco de dados que eu já tinha preparado, as sequências baixadas do Genibank, que estão bem arrumadinhas. Então, a gente abre aqui, né, eu vou aumentar a letra aqui para vocês acompanharem. Prefiro esse tipo de visualização, o fundo colorido com as letras brancas. Então vamos relembrar lá que eu mostrei, tem outro vídeo aqui de como você vai inserir o banco de dados e como você vai fazer o alinhamento múltiplo. Então eu vou fazer isso aqui mais rápido, importar os outros bancos de dados rapidamente. Como eles estão parcialmente alinhados aqui, eu já vou rodar o alinhamento múltiplo neles. Pronto. Aí eu vou fechar esse aqui que eu não preciso mais, não salvo. Vamos trabalhar aqui, aumentar de novo a letra, mudar o fundo. Então ele coloca aqui, por que ele colocou tantos traços assim, Guilherme? Porque eu propositalmente peguei esse banco de dados do Triplodon. Se a gente olhar a descrição dele aqui, ele tem os dois. Todos os outros bancos de dados, a gente está trabalhando só com GEN, Estocolmo C oxidase subunidade 1. Esse banco de dados aqui, que é do Triplodon, ele tem o Estocolmo C oxidase subunidade 2 e o Estocolmo C oxidase subunidade 1, que é o CO1. Então ele tem os dois genes. Com isso, ele acaba sendo maior que os outros. Na hora de alinhar, só ele tem essa parte aqui que é correspondente ao CO2. Então, como só ele tem isso, eu não vejo a necessidade para que eu tenha e mantenha isso no meu banco de dados, que ele vai comparar só entre as espécies de Triplodon. Como eu estou comparando diferentes espécies, eu posso cortar isso no meu banco de dados. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro aqui o modo editar, aí eu venho para inserir, para não correr o risco dele, e aí eu vou apagando. Eu posso simplesmente deletar. Quando eu uso a régua aqui em cima, que está medindo o tamanho, o comprimento da sequência, se eu der um clique e segurar e arrastar, ele marca todo mundo. Então eu posso fazer isso, marcar. Algumas vezes, quando você faz isso aqui, o programa, para ele continuar marcando, às vezes dá um bugzinho, ele acaba marcando o banco de dados todo. Então eu sugiro, faça por partes assim que aparece na tela. E como tá para editar, é só apertar o delete ou o backspace. Então eu clico seguro e arrasto. E aí eu vou deletando. Nesse caso eu vou deletar até a parte aqui que todo mundo tá do mesmo tamanho. Aí eu vou botar aqui é o Diplodon, que é uma única sequência, ele é mais diferente de todos, vou botar ele aqui para baixo. Vamos dar uma olhada no nosso banco de forma geral. Banco de dados, como se trata do gene, né, CO1 ou COI, ele não tem inserções e deleções no meio, né? Ele não tem traços no meio porque é um gene. No início e no final nós temos essas diferenças aqui. Se eu deixar o meu banco de dados, eu for salvar ele, deixar o meu banco de dados dessa forma, quando eu for fazer uma análise, ele vai entender isso aqui, que esse de Clodon aqui teve tudo isso de deleção. E eu não posso deixar, porque isso não é deleção. Simplesmente ele é uma sequência que começa depois das outras. Ele é um pouco menor. Então o que que vai acontecer? Esse indivíduo aqui vai ser lido com todas essas diferenças em relação aos outros. O que que eu tenho que fazer? Eu clico e arrasto para selecionar a área, viu? Selecionou.
Eu clico com o botão direito e ele vai me dar umas opções. Eu vou na quinta opção, Mark Entire Selection with question mark, ou seja, marcar toda a área selecionada com interrogação. Aí eu clico nessa opção e vai ficar isso aqui. Por quê? Quando eu coloco desse formato, os programas na hora de analisar, eles vão entender isso aqui como missing data, que são o quê? Dados perdidos. Então ele vai dizer, ó, isso não é diferença. Ele simplesmente não tem esses dados. Então ele não computa como diferença. No próximo vídeo que eu vou fazer para vocês sobre o programa Mega, a gente vai ver isso aí. E vai ver que isso aqui vai ser computado como dados perdidos. Então, quando ele for comparar todo mundo, por exemplo, para eu achar os sítios conservados, todo mundo aqui tem T, tá vendo, ó? AAT, tá todo mundo aqui, ó, AAT, AAT. Se fosse aqui, ele ia dar como diferença, porque o Diplodon ia estar com 3 gaps nessa região. Ele vai colocar essa região como sítios conservados, porque justamente ele vai dizer, ó, todo mundo é igual e esse aqui eu não tenho, então não é diferente. Eu vou colocar como igual porque eu não tenho essa informação para dizer que é diferente. Então por isso que é importante eu editar o meu banco de dados assim. A gente não vai ter isso aqui no meio, então eu vou ter só aqui no final. A sequência justamente do Triplodon que tá um pouco menor. Não deixa encostar aqui no final a tua seleção, tá vendo como eu tô fazendo com o mouse? Que senão vai dar erro. No meio do traço aqui, ó, você já solta que ele seleciona tudo. Tem que ficar branquinho aqui a lateral dele, porque senão ele vai dar um bugzinho, um erro. Aí eu vou aqui, quinta opção, e aí, ó, todo mundo com interrogação. E agora o meu banco de dados está pronto. Quando eu pego outro banco de dados mais complexo, por exemplo, um 16S da vida, ele não é um gene, ele não codifica uma proteína. Então ele pode ter gaps no meio. Vamos fechar aqui, não vou salvar. Eu vou abrir um banco de dados aqui, da época do meu doutorado, de 16S. E aí explicar para vocês uma outra coisa na hora de botar interrogação. A gente precisa analisar a questão de como a gente vai deixar, mesmo que tenha inserções ou deleções, a gente não pode botar muito, a gente tem que analisar de que forma aquela inserção melhor se encaixa para que não seja um evento muito grande. Que o alinhamento, em termos de ajustar as regiões, ele vai colocar muitos gaps em alguns exemplos. Abrimos aqui o banco de dados do 16S. Veja, coloquei aqui, porque são dados perdidos, né? Sequências elas começam, depende, ela pode começar um pouco antes, um pouco depois. Para quem trabalha com isso sabe, a gente pode ter problemas na hora de você trazer o sequenciador. O início pode estar muito ruim, ele pode sequenciar mais, sequenciar menos, a leitura do início não fica boa. Então a gente põe, né, as interrogações. Mas no meio, olha, aqui essas 2 sequências do final, elas têm a mais. Então, elas têm inserções, elas têm bases a mais, ó. Aqui, ó, C e vem T. A galera TT, alguns TC que tiveram mutação. Só que para ele alinhar os sítios corretamente, o alinhamento automático me coloca 3 gaps, mas você ter 3 gaps, ter 3 deleções, 3 bases deletadas, isso aqui é um evento muito difícil. Então o que que a gente faz? A gente coloca somente um, para ele interpretar uma diferença, e aí os demais a gente coloca como dados perdidos, a gente põe interrogação, para que não fique um evento muito grande. Então o correto da gente fazer é isso aqui, ó. Você deixa somente um evento e o outro você coloca como interrogação. A mesma coisa a gente tem nessa situação aqui, ó. Você teria muitos gaps aqui que foram colocados para que a sequência se alinhasse o mais próximo das demais. E aí o que que acontece? Ele teria aqui tudo isso de gap. Como essas outras sequências aqui também têm gaps para poder se alinhar com as de cima, você deixa um evento similar e coloca os outros como dados perdidos. Então a gente tem que interpretar isso ao longo do banco para que você não coloque um evento com muitas inserções e deleções. E para que todo o banco tenha um pedaço, né, que vai estar corretamente alinhado. Então, nós temos essas, ó, aqui, para que todo mundo tenha essas combinando aqui, ó, todo mundo tenha no mesmo espaço em relação às outras. Então, a gente coloca um único evento e os outros a gente coloca como dados perdidos para não ficar, né, um evento muito grande que é praticamente impossível você ter tantas deleções e inserções assim. Lembrando que isso é colocado esses gaps inicialmente
automaticamente pelo alinhamento, que é feito pelo custo ao dado. E aí a gente vai interpretar e alinhar o banco da melhor forma possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial de hoje. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder. Não esquece, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal aqui e se inscreve, coloca o sininho ativado para você receber a notificação de vídeos novos quando chegar. Muito obrigado pela companhia até aqui e até o próximo vídeo.